Fala Rede Demil, o seu podcast livre de prescrição está de volta. Chegamos ao 7º episódio do seu podcast de 10 anos. E é claro que eu estou muito feliz, pois vamos conversar com pessoas importantes e mais uma vez sobre um assunto super interessante. Hoje eu tenho o prazer de receber Marcos Oliveira e Rafael Simas. Marcos é superintendente de expansão e Rafael, gerente de novas lojas da Rede Demil. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui com a gente nesse momento tão especial de 10 anos da Rede Demil. Obrigado, Tudo Júlia. bem? Prazer, tudo ótimo. Prazer, obrigado. E a gente que agradece, né, Marcos? Verdade. Marcos é baiano, soteropolitano de Salvador, Bahia, tem 45 anos, pai de 2 filhos e está em sua 2ª temporada na companhia. Marcos, fala um pouco mais para todo mundo sobre essa sua chegada à Rede Demil. Bom, Júlia, um prazer mais uma vez estar aqui com você. Você me resumiu super bem. Sou baiano, formado em contábeis, casado com Juliana. Tenho 2 filhos maravilhosos, Natália e Pedro. Bom, eu já estou na minha 2ª temporada no grupo. Já fui da Profarma Distribuição alguns anos atrás como gerente divisional. Na época eu cuidava de alguns CDs, alguns centros de distribuição. E aí depois, logo na sequência, eu fui para um outro desafio, para um outro negócio, um outro ramo na construção civil. E aí eu tive o convite do Lívio, que hoje é nosso atual diretor de operações, para ir para Salvador e aí retornar ao Varejo Farma, numa outra empresa, num outro grupo do Varejo Farma. E eu fiquei lá por 2 anos em Salvador, fui com a família toda de novo. E aí nessa época eu tive o convite do Davi Castro, que é o nosso atual vice-presidente corporativo e SAMB, para ir para Brasília assumir o desafio quando fez a aquisição da Drogaria Rosário. E aí lá vai Marcos e toda a família saindo de Salvador, indo para Brasília. Foi um desafio super bacana. E Lívio, quando assumiu a diretoria de operações aqui no Rio de Janeiro, me convidou para assumir essa cadeira de superintendente de expansão e eu estou aqui até hoje nesse desafio. Mas aqui, ó, para quebrar um pouquinho o clima, eu quero saber, é Bahia ou Vitória? Bahia. É Bahia. Bahia. Gostei, Bahia. menino. Bahia. Mas vamos lá. O Rafael é um menino sorridente. Rafael tem 34 anos e 2 filhos. É casado com uma farmacêutica, Viviane, e também é farmacêutico de formação. Sim, sim. Eu ouvi falar muito de você aqui nos episódios anteriores, viu? Conta um pouco sobre sua trajetória pra gente. Legal. Então, eu sou Rafael Simas, né? Eu tenho 34 anos. Sou casado com a Viviane Herculano. Sou farmacêutico de formação. Entrei na companhia muito cedo, né? Eu esqueci até de... Gente, não esqueci não. Meus filhos, o Samuel e o Gael, minhas preciosidades aí. 2 crianças lindas. 2 crianças maravilhosas, né? Que eu acho que, para mim, é o meu fôlego de viver, eu acho que me conduz aí a querer fazer sempre melhor o que eu faço. Eu entrei na companhia em 2005, né? Eu entrei na companhia muito cedo, com 15 anos, completei 18 anos de companhia. Entrei lá atrás como estagiário de serviços gerais, naquela época. E aproveitei todos os desafios que a mim vieram, né, naquela época, e estou seguindo aí com outros desafios também. Garoto. Mas, gente, muito bom ter vocês aqui com a gente, né, em mais um episódio deste podcast. E eu já vou iniciar com as perguntinhas. Vamos lá. Como o trabalho de vocês 2 se conecta? Como funciona? Abrir uma loja nova é sempre um desafio imenso, né? Então, eu acho que a nossa interseção, a nossa ligação é exatamente fazer com que todos os processos do dia a dia, todas as áreas que se conectam, fazer com que a coisa aconteça de uma forma mais natural possível, mais leve possível, para a gente garantir a abertura de uma loja no tempo correto. Acho que é isso, né, Rafa? É isso aí. Acho que a gente tem uma dedicação muito grande. Acho que um compromisso muito grande de todos os setores, de todo o time de loja, né? Quando a gente pensa, né, aquela loja ser uma loja de sucesso, existem muitas coisas ali atrás que envolve expansão, mas também não envolve só operações, mas envolve o time de marketing, o time de GC, todos os times da sede para que tudo dê certo. Eu acho que vocês precisam estar sempre nesse elo, né? Isso aí. Essa Todo mundo muito bem comunicação. conectado. Desculpa.
Exatamente. nessa comunicação. É uma comunicação diária, a gente está junto o tempo inteiro, trocando, aprendendo. É isso. E aqui, qual a diferença de um gerente regional para um gerente de novas lojas? Então, Vou começar por você, Rafael. O gerente regional, ele faz uma gestão de uma quantidade de lojas, né? Ele ali tem uma quantidade de lojas de uma região e ele garante que toda a estratégia da companhia ele chega até o PDV, né? E vice-versa, ele também entrega aquilo que é de oportunidade da loja para dentro da nossa sede corporativa. Ele tenta flexibilizar essas situações e o gerente de novas lojas ele garante que todo o processo que foi desenhado para aquela loja seja entregue 100% operacional para o gerente de operações, gerente regional, para dentro da bandeira. Eu só vou pedir uma coisinha para você, que de repente alguém que está nos assistindo, porque o nosso podcast está disponível para todos no YouTube, o que é PDV? PDV é o ponto de venda, né? Ponto de venda. Ponto de venda. Isso. Brigadão, São as Rafael. nossas lojas. Isso aí. E aqui, Marcos, qual é o papel de um superintendente de expansão? Bem desafiador, hein? Eu imagino. desafiador. Só a palavra superintendente... Dá um peso, né? Já, Dá um peso, já né? tem o seu peso, né? É verdade. Então, E a assim, sua responsabilidade. junto com a diretoria, a gente define o plano para onde a empresa quer crescer, para onde nós vamos expandir, quais são as lojas que nós vamos reformar, ampliar. Tem um trabalho financeiro de controle, de saber investir no lugar certo, saber se o controle financeiro de se estamos investindo no ponto correto para dar um resultado que a gente deseja. Além disso, toda a parte de prospecção, a gente não adianta só abrir uma loja, a gente tem que abrir no melhor ponto, né, daquela região que a gente definiu. Então, se eu fosse resumir, o papel do superintendente de expansão é garantir o crescimento da empresa de uma forma sólida, consistente. Aqui, quando você fala em ambiente, em expansão, me chama a atenção uma coisa como consumidora. Eu moro num bairro que tem 5 farmácias muito próximas, uma da outra. E aí, uma vez me peguei nesse questionamento. Como pode? Será que todas conseguem vender? Porque são bem próximas uma da outra, né? Como é feito esse trabalho? Vocês mapeiam ali o bairro e veem as necessidades da população local? Como que é feito essa abertura de uma nova farmácia? É exatamente isso. Quando a gente, nova loja, né? Uma vez definido aquela região que a gente vai expandir, a gente analisa quantas pessoas moram ali, quantas pessoas trabalham ali e consomem naquela região, quantas pessoas, o público é mais idoso, é mais criança, é mais jovem, é mais velho. Então, assim, a gente tem toda uma orientação para poder a gente conseguir abrir aquela loja. Então, assim, você falou sobre quantidade de farmácia. O que vai definir realmente é tamanho de loja, porque a gente tem um mix hoje muito variado. Então, para a gente conseguir ter uma loja bacana, um mix, né, completo, né, Rafa? É verdade. Tem que ter um espaço bacana. Quando você fala de mix, é de variedades, variedade né? de produto. De né? produto. Mas assim, outra coisa também que me chama a atenção é quando faz esse mapeamento. É por faixa etária? Um exemplo, a gente vai abrir uma loja ali e vamos colocar... Esse medicamento não pode faltar porque ali tem mais idosos que utilizam esse medicamento. Tem isso ou não? Também, sim. A gente analisa todo o público daquela região. Exatamente. Não pode faltar produto. A gente tem que garantir que a gente leva a saúde, né? A gente entrega a saúde. Então, todo mundo que entra na nossa loja, o nosso objetivo é a gente tem que atender. Garantir que o cliente vai ser atendido. Exatamente. Pode ser um pai comprando para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, enfim. E com tudo isso que vocês me contaram, como que vocês percebem a conexão do time que vocês gerenciam? Posso começar, Rafa? Pode começar. Tá. Fica à vontade. Nem é tímido, Marcos, né? Mas, assim, o meu time... O desafio, como eu falei, sendo até um pouco repetitivo, o desafio ele é diário para abrir uma loja. Então, todos os dias eu olho o brilho no time, em todo o meu time, aquele brilho, aquela garra, entregar o melhor projeto, entregar a melhor loja, em fazer uma excelente entrega. Então, eu desafio eles, né, todos os dias, e eu sinto essa garra, essa vontade
nós vamos entregar no tempo correto, vamos entregar a melhor loja para o nosso cliente. E você? Eu também penso, depois dessa entrega dele, né, que a gente recebe essa loja, né, nosso time ele já vai trabalhando com um único objetivo. A gente tem poucos dias ali, que é o momento de organização, de colocar cada coisinha no seu lugar, né, precificação, testar tudo. E isso é feito com muita energia, né, que aí no final a gente comemora, a gente faz tudo, mas tem que ter essa conexão, né, e a gente sente muito isso na ponta. E vocês, assim, só um minutinho, Marcos. Vocês acham que essa inspiração para o time vem de vocês? Sem dúvida. Acha que é importante essa motivação partir dos líderes? Sem dúvida nenhuma. Assim, todos os dias, o varejo é isso, né? Acordar com aquela garra, com aquela vibração. Energia. Todo dia é um dia diferente. Então, assim, eu acho que você seguir o exemplo faz total sentido. E a gente tem que, ainda mais que a gente trabalha com... É muito frenético, né? A nossa rotina do varejo. Se a gente chegar lá assim, ó, murchinho, vai todo mundo murchinho e a gente não consegue, né? Energia. Precisa ter energia, né? Outra coisa, o passo a passo, como é formada essa área de expansão? Assim, a área de expansão, eu tenho 2 grandes pilares, né? De um lado, eu tenho a engenharia de obra, a gerência de obras, então é importante frisar que todos os nossos layouts são feitos internamente por uma equipe de arquitetura fantástica. Depois de feito o layout, a gente faz todo o detalhamento daquele projeto para poder a área de suprimento conseguir realizar a cotação, para poder a gente começar a execução da obra. Tem toda uma parte de fiscalização, tem uma equipe de engenheiros que faz toda a fiscalização daquelas obras. A gente tem que entregar lojas de qualidade, com o melhor produto. Segurança, né? É fundamental, a gente não abre mão disso. Porque assim, lidam com públicos diversos, né? E aí tem a questão dos idosos, tem que pensar tudo nisso. Acessibilidade. Exatamente, verdade. Uma iluminação boa. E do outro lado, dentro da área de expansão, eu tenho uma gerente de expansão, que é a Camila, onde toda a parte de prospecção, busca de ponto, gastar a sola de sapato para poder olhar o melhor imóvel, está dentro dessa gerência. Eu tenho uma turma que faz toda a parte de legalização. Então, é importante a gente estar regular, conseguir fazer a obra com todas as licenças em dia, tudo certinho com os órgãos fiscalizadores. Tem uma parte de acompanhamento financeiro, que é muito importante. Se nós aprovamos aquele ponto, a gente tem que garantir que ele seja executado como a gente planejou, financeiramente falando, para a gente ter uma melhor entrega. E aí, Rafael, tudo isso, o Marcos vai lá e entrega em suas mãos. Como é feito esse processo para os colaboradores que vão começar a colocar ali a forma, né, da loja para os clientes? Como é feito esse processo para a escolha dos colaboradores? Então, a gente, quando pensa nos colaboradores, a gente já vem de um tempo lá atrás, né? Quando a partir do momento que o Marcos, né, o time dele, ele fecha o contrato, a gente recebe ali o que a gente precisa de quantidade de colaboradores para trabalhar dentro daquela loja. E aí a gente já consegue fazer com o time de CGG. A gente tem um BP lá que é o Business Partners da gente, que é o Wendel, que trabalha muito em conectividade com a gente lá, fazendo o trabalho junto com o time de seleção. E pensando todo em formar esse time para que seja um time de sucesso. E aí a gente tem um período de treinamento deles, que a gente coloca em algumas lojas, né? A gente ensaia ali e até algumas montagens, como que a gente montaria, né, aquelas sessões, para poder ficar tudo muito mais fácil, até no momento que eles chegarem dentro da loja, que eles vão formar o quadro daquela loja, para se tornar uma situação mais fácil. Então, hoje, quando a gente recebe a loja do time de obras, né, a gente já tem o desenho do planograma, já tem a precificação estratégica, aí foi desenhado pelo time de precificação, né, já tem todo o time de marketing, já manda as estratégias para a gente também de comunicação, como que a gente vai posicionar. Então, tudo isso já vem desenhado antes. E aí, com o time, é fazer com que o recebimento de mercadoria seja uma coisa mais facilitada, a posição dos produtos seja de uma forma que a gente consiga trabalhar de uma forma bem organizada, e aí a gente segue com teste de venda, precificação, e a gente leva ele de 4 a 5 dias, né? São os nossos grandes desafios, né? 4 a 5 dias, na garantia ali de que a gente vai executar, seguindo o planejamento que foi combinado, e entregar a loja, né,
assim, cheio de expectativa. É como se fosse mas aquelas reformas que aparecem na TV, né? Que chega, leva a pessoa assim para um paraíso e fala: quando você chegar na sua casa, a sua casa vai estar linda. Linda. Aí quando o cliente de repente acorda no dia seguinte, nossa, tem essa assim farmácia aqui no meu bairro, essa coisa linda, né? Assim, É assim mesmo. ó, o Rafael fica todo prosa. Mas é assim mesmo. É Dá assim. essa satisfação, né? E aí é super impactante, né? A gente, quando entra numa loja, que a gente vê assim, até o olhar do nosso time, né? Ele entra e ele fala assim, gente, não vai dar conta. A gente não vai conseguir. E aí a gente vê a loja só de prateleira, recebendo mercadoria. Aí a gente fala assim, cara, vamos correr, vamos entregar. Começa a posicionar os produtos, e a gente vai passando o tempo, a gente vai vendo que está tudo se encaixando. Cada coisa ela vai se encaixando. E no final de tudo, quando a gente estende o laço, para cortar o laço, a gente fala... Só alegria. Ai, deu que certo. alívio. Mas aqui, Rafa, me diz uma coisa. Um gerente de novas lojas atua somente aguardando essa seleção, né, dos locais, sabe? Quando quando os projetos chegam em legalização, o gerente de novas lojas só atua em relação a isso? Não. A partir do momento que ele já começou a pensar e mover essa parte documental, tudo isso, a gente vai do outro lado aqui, trabalhando junto com o time da sede, né, a gente de forma diária, semanal, trazendo os reportes ali, que a gente já começa a trabalhar em cima do cronograma daquela loja, né, e pensando ali, formação de time, formação de quais são as ações que a gente vai trabalhar dentro daquela loja, quais são as estratégias, qual é o mix. Então, isso em conjunto, a gente faz uma participação em algumas reuniões para poder desenhar isso, para poder garantir que a loja ela vai ser uma loja de sucesso. Porque uma vez, Julie, a gente quando a gente define o ponto, a gente escolhe o imóvel, da hora que a gente assina o contrato até a abertura, o prazo já está cravado, já está definido. Já tem a data Então, a data da abertura já está programada. Marcão, é isso que eu disse. Parece aqueles programas de TV que a exatamente. pessoa vão te levar para um hotel e depois, quando 2 dias, você chega, a casa está pronta. E aí entra o Rafael e todo o meu time, assim, fazendo a engrenagem girar para a gente conseguir chegar no objetivo. Mas, gente, é muito estudo, muito esforço e muita dedicação, né? Verdade. E o que vocês aprendem com tudo isso? Nossa, o aprendizado ele é diário. Assim, são muitos setores, são muitas áreas envolvidas. Então a gente tem o CGG fazendo toda a parte do processo seletivo, tem a área do marketing com toda a sua comunicação para a gente ter a melhor comunicação para o nosso cliente. A gente tem um supply com a quantidade de produtos, né, correto dentro daquela loja, a área de gestão de categoria. Enfim, são muitas áreas importantes que a gente vai aprendendo com cada um deles no dia a dia. É exatamente o que eu falei, é uma engrenagem que ela precisa estar bem conectada a todas essas áreas para garantir a abertura da loja no sucesso. E você, Rafael? E assim, a gente percebe que é um momento de muita dedicação, que todo mundo olha aquele objetivo ali de abrir aquela loja, né, como se fosse realmente o nascimento de uma criança. Né? A gente, é com muito carinho que a gente fala isso. Né? Porque, assim, como o Marcos citou, todos os setores estão super envolvidos. Né? Tem as lojas também que ajudam nos treinamentos dos nossos colaboradores, tem os nossos gerentes regionais que participam. Eles já vêm ansiando, né, de receber essa loja, que ela nem chegou até eles, mas já vem sendo qual é a loja que vai abrir, como é que tá, não sei qual é a região, não sei. Então, assim, o gerente de operações, que é mais uma responsabilidade dentro da bandeira, né? Então, assim, tudo isso é muito conectado. Eu vejo que todo esse processo desenvolve quem participa das ações, né? Rafael, você, como um gerente de novas lojas, de que forma você acompanha o desenvolvimento dos colaboradores? Então, essa é uma das grandes... A gente tem uma preocupação muito grande. Existem ações Isso. Que você gerencia em relação a isso? Isso. A gente tem muita preocupação em planejar e fazer com que todo o time ele seja muito bem treinado. Né? Porque quando você abre uma loja, você tem uma expectativa muito grande em cima daquela loja. E, assim, ela vai começar a criar ali uma história. Então, o colaborador, quando ele entra, a gente tem ali Hoje a gente está trabalhando muito forte em cima de treinamento específico nesses novos colaboradores. Né? E aí a gente tem desenhado, trabalhado um planejamento com eles em cima das próprias lojas, trazendo essas
pequenas experiências nas montagens de lojas. Isso aí a gente vai acompanhando dentro do cronograma e acompanhando cada um deles. Então, assim, de uma forma geral, a gente tem hoje buscado cada vez mais desenvolver esse colaborador. Muitas das vezes ele vem de mercado, vem de outros setores, e aí a gente tem que encaixar dentro do nosso varejo, trazer as nossas premissas e fazer com que ele absorva, né, de uma forma bem Aprender o nosso jeito, né? De isso agir, aí. de pensar, de fazer. Isso, para que a gente consiga, quando ele chegar dentro da própria loja dele, ele já saber fazer todos os processos. Rafael, assim, já que você falou sobre possibilidades de crescimento profissional, a sua trajetória, ela marca muito sobre isso, né? Qual o caminho que você trilhou na Rede Demil? Então, eu comecei muito cedo, né? Eu comecei em 2005, né? Foi meu primeiro emprego, né? Lá eu nunca conheci trabalho fora, eu nunca vivenciei isso. Eu comecei no varejo, foi a primeira oportunidade que eu tive. Eu entrei como auxiliar de serviços gerais, era um estágio que eu fazia na época. E aí, quando eu vi as oportunidades de como grande era o varejo, né, aquilo que eu tinha de oportunidade, eu fui abraçando todas elas. Logo em seguida, 6 meses depois, eu fui para o estoque, eu continuava como estagiário. Eu fui para o estoque da loja, trabalhava a parte de organização, né, e ajudava lá, que era uma loja totalmente diferenciada, com atendimento personalizado, e a gente entregava o produto. Aí, depois de um ano, passei por um processo seletivo para o call center, trabalhei no call center por um ano. Depois eu recebi uma oportunidade de ir para o balcão da loja, né, que tinha aquele contato mais pessoal com o cliente. E nesse período que eu tive a oportunidade de ir para o balcão, eu vi uma oportunidade também de me aperfeiçoar, que aí foi o período que eu fiz a faculdade, né, me formei lá em 2011, meu ano de formação, fiz farmácia. Aí, depois de formado, eu assumi uma loja no centro de Niterói como farmacêutico RT, né? E ali eu comecei a trabalhar a minha gestão, meu trabalho de gestão. E logo depois, 6 meses depois, eu virei líder de balcão farmacêutico. Depois eu recebi um desafio de ir para uma loja no centro do Rio como subgerente farmacêutico. Logo depois, eu fui promovido a gerente farmacêutico. Aí voltei para Niterói, trabalhar numa das lojas que a gente tinha em Niterói. Fui lá como gerente farmacêutico. Fiquei 2 anos dentro dessa loja. Depois eu voltei, fui para Icaraí. Aí ali na Icaraí eu recebi o desafio de ser gerente de área, que na época a gente tinha, né? Era uma nomenclatura que a gente tinha. Eu era responsável por 3 lojas. Aí com a compra da Tamoio, né? Que eu sou da raiz da Tamoio, do berço lá da Tamoio. Eu recebi a oportunidade, fiz um processo seletivo para gerente regional. Passei no processo seletivo junto com um dos nossos companheiros, que é o Wagner, nesse período. Aí eu fui gerente regional das lojas de Niterói. Depois eu recebi o desafio para ir para a região de São Gonçalo, com lojas, uma pegada mais popular, uma pegada de mais gente, né? Assim, como bairro, né? E eu gosto muito, tá? Madureira, aquela confusão, loja grande. Vamos embora. Que coloca o som na porta, que chama a gente. Traz o personagem, carrinho de pipoca, vamos embora. Eu adoro. Quando eu passo, que eu vejo o personagem, eu já boto meu filhinho lá para tirar foto. Eu adoro. E o contato é muito bom. E aí eu recebi essa oportunidade de ir para São Gonçalo, fiquei lá por 3 anos em São Gonçalo, 3 a 4 anos em São Gonçalo. Em 2021 recebi o desafio para ir para a cadeira de gerente de novas lojas. A lição principal que o Rafael traz aqui é não ter medo. Não ter medo. Eu acho que é a principal lição disso tudo, né? O friozinho da barriga existe, ele vai existir, mas não pode perder a oportunidade. Não tem que ter medo, tem que enfrentar, tem que ir para cima. É isso que a gente espera. Eu acho que esse é o resumo do Rafael. Acho que essa fala dele, essa lição que ele nos trouxe, o resumo é isso. Garra, vontade. Isso é bom, né? É verdade. Acho que nós falamos muito sobre abertura de novas lojas, mas e reformas?
Quais são os critérios para uma reforma de uma loja? A gente tem uma série de indicadores onde a gente vai analisando e acompanhando todas as lojas. Então, muitas vezes ela não está com um resultado de venda satisfatório, né, Rafa? Então, a gente faz uma análise. Será que tem alguma oportunidade ao lado desse imóvel para poder a gente conseguir ampliar, já que ela não está dando um resultado tão satisfatório? Porque muitas vezes não é só o resultado, a loja dando prejuízo. Não. Às vezes ela pode estar dando um resultado bacana, mas pode ser ainda melhor. Então, como eu falei no início da minha fala, a gente precisa ter uma loja mais ampla para poder a gente conseguir ter um mix ideal, ter bons corredores, ter uma acessibilidade bacana para os nossos clientes. Então, o resumo é isso. Quando ela entra nesse pipeline, a gente analisa o resultado que ela vem entregando e busca as oportunidades. E você consegue me falar sobre o número de lojas que foram abertas nos últimos anos? Isso é a pergunta do milhão, né? Essa é. É aquela que vai abrir a porta da esperança. Essa é. Mas assim, vou fazer um breve resumo de quando eu vim para o corporativo. Em 2018, quando tudo começou, né, Rafa? A gente abriu uma loja nova naquela época, então era bem sofrido abrir uma loja, os processos eram bem travados, né, Rafa? Então a gente foi aprendendo, foi colocando os novos processos. Em 2019 já fizemos mais lojas novas. Então conseguimos abrir mais lojas, salvo engano, 9 lojas, 10 lojas em 2019. 2020 veio pandemia, que foi um desafio mundial, né? Mas somos inconformados por natureza. Essa é a companhia. E abrimos o capital. Abrimos nosso capital, fomos para a Bolsa e assumimos o desafio com o mercado dizendo, vamos abrir 30 novas lojas. E aí nós viemos em 2021, abrimos 30 novas lojas. 30 novas lojas. Mas valeu demais. Não paramos por aí, ainda fizemos mais reformas em 2021, então foram mais de 40 intervenções em 2021. Foram 365 dias de trabalhos intensos. Né? Intenso. Bem desafiador. A coragem, vamos. E aí chegamos em 2022, fizemos uma estratégia um pouco diferente, então fizemos mais reformas, mas também abrimos novas lojas. E 2023, o ano que nós estamos, já abrimos 9 lojas, iremos abrir mais, sem dúvida o céu é o limite. Marcão, e como tudo isso é controlado? Existe algum setor específico que acompanha as etapas? Dentro da própria expansão, eu tenho um time de PMO, então 2 pessoas que acompanham esses cronogramas. Imagina que cada abertura dessa, cada intervenção, são mais de 300 linhas de acompanhamento. Então, a gente tem uma reunião semanal com todas as áreas, em momentos diferentes, para poder a gente conseguir garantir que todas aquelas linhas sejam executadas, né? Então, o Rafa também tem um papel importante nessas reuniões, nessas conduções semanal, para poder a gente garantir isso. Quando vocês olham para o futuro, né, os próximos 10 anos, vocês conseguem projetar o futuro da Rede Demil? Começa você, Rafa. Oh, meu Deus, cara. Né, a gente, olhando para frente, eu vejo que a gente, assim, como o Marcão colocou várias situações, a gente é uma equipe de muita coragem, a gente é uma rede de muita coragem. A gente realmente vai a fundo, busca as oportunidades, né, se conecta muito bem, comemora. E, assim, nosso objetivo é alcançar, né, as 1000 lojas. Né? Então, assim, a gente carrega no peito. Marcão, até a gente trocou um pouquinho disso, né, quando a gente olha um pouquinho para o futuro. Né? Então, acho que esse é o meu pensamento, né, junto com o Marcão. Concordo 100%. Acho que eu ia falar exatamente isso, que eu carrego no meu peito, que eu visualizo para o nosso futuro, é ter 1000 lojas. Então, é por isso que eu acordo todos os dias, minha equipe está aguerrida para poder a gente garantir essa entrega. Eu acho que é isso. Agora chegou um dos momentos que eu amo, ouvir histórias pitorescas. Mas eu poderia pedir aqui para vocês contarem algumas histórias de situação profissional, mas eu quero agora da vida pessoal. Uma situação, assim, que aconteceu ligado também ao trabalho, claro. Mas e aí, Marcos? Me conta. Começa por você. Então, vamos lá. Como eu falei, sou de Salvador, nascido no bairro de Brotas. E aí, lá em Brotas, a gente tem o Candial,
Conhece o Candial? Não. Você conhece o Candial. Você Conhece. Então lá que começou o projeto, um dos projetos de Carlinhos Brau, e na época, 93, 94, eu, garoto, 15 anos, eu pude fazer parte do início da formação da Timbalada, do grupo Olha Timbalada. isso, gente. Temos um timbaleiro aqui. Olha, ele é do Batuque. Raiz. Então, assim, arrastando a Timbalada, pintadinho, aquela pintura. Oh. É baiano raiz. É Bahia. É Bahia. Então, esse é um... que me orgulho muito de ter participado. Mas aí você não seguiu nesse caminho. Eu acho que eu não tocava bem, por isso que eu não Muito segui. franco. O Rafa só tá rindo, né? Pensando, queria escapar dessa. Eu quero ouvir a sua também, Rafa. Então, eu tava até pensando aqui, falei, gente, será que eu tenho uma história pitoresca igual a do Marcos? Assim, não tenho. Eu não tenho, mas assim, existe um sentimento em mim, assim, pessoal, de... Quando a gente faz uma abertura de uma loja, existe um momento que a gente faz uma troca muito grande com o nosso time. Existe um momento ali antes da abertura de loja, que a gente coloca, estende o laço e a gente vai fazer uma conexão olho a olho. E nessa conexão olho a olho é um momento que eu respiro. É um momento que a gente fala assim, cara, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Se emociona você, que lindo. E a gente observa no olhar dos nossos colaboradores que também tem esse sentimento. Eu acho que isso me engrandece muito, né? Porque tem muitas áreas envolvidas, como a gente falou, a nossa sede está toda envolvida, nosso time de loja está todo envolvido, porque a gente quer fazer dar certo, né? Então é uma realização muito grande quando a gente consegue concluir isso e também trazer essa expectativa do nosso cliente, né? Eu lembro que uma das nossas aberturas que a gente fez na região de São Gonçalo foi muito disso. A região era de Santa Luzia, né? A gente tinha outras lojas, a Drogaria Tamoio, na região do centro de São Gonçalo, a gente já tem no Alcântara, a gente tem várias regiões de São Gonçalo, porém, nessa região que era um bairro menor, a gente não tinha. E quando ela chegou lá, ela chegou com tanto diferencial. As pessoas que estavam ali, elas olharam para aquela bandeira de uma forma tão abraçada que você está trazendo para uma comunidade um conforto, uma sensibilidade, né, uma diversidade de produto, como o Marcão falou. E isso, assim, sempre me promoveu uma coisa diferente. Porque eu sempre me coloquei que, assim, eu não posso estar no varejo de uma forma comum, né? Eu acho que a gente, quando tem uma oportunidade na mão, a gente tem que fazer com que as coisas sejam diferentes. A gente tem que levar oportunidades para as pessoas, a gente tem que fazer o diferente para que as pessoas possam reconhecer isso. Isso é uma história assim que me comove muito, esse momento que a gente tem essa oportunidade de troca e de poder olhar no olhar dos nossos colaboradores, pessoas que a gente promoveu, pessoas que a gente está vendo com uma outra expectativa, que está entrando dentro da companhia, às vezes sentando numa outra cadeira, uma pessoa que é subgerente, virar gerente, você é responsável por essa loja, e foi a gente que treinou. Foi a gente que capacitou, foi a gente que selecionou e tem um dedinho da nossa responsabilidade ali. Querendo fazer a gente chorar, Marcão. É verdade. Já peguei a dele. Ele sorri e a gente chora. Bebi até água, tava me controlando. Mas, olha, gente, chegou o nosso momento de despedida. Já? Foi rápido, né? Rápido, Eu acho que nós teríamos que ter 2 horas. Eu confio que até o final desse podcast, produção, nós iremos conseguir 2 horas de bate-papo com vocês, porque são muitas histórias, muita coisa boa para contar, então o tempo é muito curto. Mas, é claro, antes de nos despedirmos, eu quero que vocês deixem um recado para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Quem começa? Posso? Então, vai lá, Marcão. Primeiro, agradecer a todo o meu time, o time de expansão, o time administrativo de operações, o meu muito obrigado. Parabéns a todos, são 10 anos, somos uma empresa jovem, estamos crescendo, vamos continuar crescendo. Estejam prontos para mais, porque o céu é o limite. Queria agradecer a oportunidade, eu acho que são 10 anos assim, muito bem conquistados, a gente dá cada passo assim, com uma forma bem firme, né, com tanta coragem. Né, parabenizar aí cada liderança, parabenizar cada time de setor, parabenizar as nossas lojas, os nossos gerentes, né, os nossos atendentes, nossos balconistas, gerentes regionais pela condução que a gente tem feito, né, para que todo esse objetivo ele dê certo.
né? Eu sou muito grato de fazer parte disso, né? Eu sou muito grato de ser, né, de ser um dos exemplos aí quando a gente fala de plano de carreira. Eu acho que a gente tem ainda muitos talentos dentro das nossas lojas, né? E, consequentemente, com a abertura de novas lojas vão aparecendo. E eu queria agradecer por essa oportunidade, tá? Desejar um beijo para todos, beijo para minha família, minha esposa, meus filhos. Tá? Agora é eu e você aqui, ó, olho no olho, porque eu quero agradecer a vocês aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, mas vale a pena lembrar que aqui está o nosso QR Code para você acessar e ver os 6 episódios anteriores que estão demais. Olha, Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui. Como sempre, aprendendo demais com vocês. Rafael, seu simpático, sorridente, risadinho, Rafael. Muito obrigada também pela sua presença. Eu acho que não só eu, como todos que estão nos acompanhando, aprenderam bastante sobre essa companhia incansável. Então, vocês que estão com a gente, muito obrigada. E é isso. Esse é o 7º episódio do podcast Fala Rede Demil. Setembro estaremos de volta, não se esqueça. 10 anos de Rede Demil, mais de 1000 motivos para comemorar. Fala Rede Demil, um podcast livre de prescrição. Beijos e tchau, tchau. Eu queria te fazer um pedido, posso? Calma, que a apresentadora aqui sou eu, mas se pegar leve, pode. Vamos fazer o nosso grito, Rafa? Vamos! Com É muita fácil, energia. simples. Força, Força, avante, avante, pra cima. pra cima. Demil é quem domina. Força, avante, pra cima. Demil é quem domina. Vamos junto. Força, avante, pra cima. Demil é quem domina. Arrebentou! Obrigada, gente! Obrigado, Júlio.